exatamente no papel da administração pública para o desenvolvimento, né? O papel da gestão pública, do setor público em geral, para o desenvolvimento econômico. E isso é um tema controverso, né? Porque sempre tem uma posição que diz que o Estado tem uma participação muito grande no desenvolvimento e que isso atrapalha o crescimento do mercado, o desenvolvimento das empresas, etc. E tem uma posição que diz que o Estado é pequeno demais, né? Então a gente sempre vai oscilar nesses dois extremos. E o que acontece quando a gente estuda história econômica, história social, história política, é perceber que esse processo é cíclico. É cíclico. Há ciclos de 20, 30 anos, até ciclos de 70 anos, em que, quando o Estado intervém muito na economia, são momentos de crise, momentos de processo de fragmentação da sociedade, de rupturas tecnológicas, às vezes momentos de guerra, né? Na primeira e na Segunda Guerra aconteceu isso. E quando há uma prosperidade, há um crescimento muito grande da economia, o Estado diminui o tamanho. Então, é uma espécie de gangorra, né? A gente não tem que ter nenhum preconceito sobre isso, mas tem que estudar todos esses fenômenos de uma forma igualmente responsável e profunda, né? O primeiro elemento aqui que a gente traz para debate é exatamente essa questão do caráter da natureza do Estado em relação ao desenvolvimento, né? Apesar de haver procedimentos formais para que a despesa seja autorizada, ou seja, o gasto público, que é o principal elemento do Estado, é isso, né? Onde é que o Estado coloca o orçamento? Os recursos públicos vão para onde? O administrador público, responsável pelo crescimento, desenvolvimento e pela integridade do Estado, não pode ser passivo frente à decisão de execução e realização de políticas públicas. Então, o elemento aqui central é o protagonismo, digamos assim, do gestor público em relação ao seu papel. E aí, o nosso material de referência traz uma assertiva aqui do Passos e do Nogami, exatamente sobre essa natureza de intervenção do gestor. Cabe ao setor público fornecer parte da infraestrutura física, rodovias, aeroportos, etc., bem como a infraestrutura institucional do sistema de mercado, que são os marcos regulatórios, aqueles bens intangíveis, né? São as balizas que disciplinam o modelo regulatório dos vários mercados. Sem isso, o mercado não funciona. Não funciona. Não existe experiência histórica no mundo onde os mercados, sejam quais forem, mercados de infraestrutura, mercado de bens de consumo, varejo, atacado, serviço, indústria, agronegócio, sem que existam regras de funcionamento. Essas regras de funcionamento estão previstas em normas, leis, códigos, agências reguladoras, né, que vigiam o sistema de concorrência, o papel ruim dos monopólios, porque impedem a concorrência entre as empresas. Tudo isso é parte do Estado, né? O sistema judiciário, por exemplo, que é parte do Estado, não existe sociedade democrática sem um sistema judiciário funcionando. A existência de um sistema legal que garante direitos de propriedade, isso é fundamental. Sem direitos de propriedade, não há incentivos, por exemplo, para inovação, para a criação tecnológica, para novos paradigmas tecnológicos, e os órgãos reguladores, então, são peça essencial nisso, né? Punindo comportamentos desviantes em relação a isso, quando se criam muitos monopólios, e impondo penalidades. No Brasil, nós temos o CAD, né, que é um organismo ligado ao governo federal, que controla o funcionamento dos mercados. Então, por exemplo, duas empresas grandes, uma compra a outra, isso representa um poder muito grande de determinar preço, de manipular preço, além do seu custo de produção, o que pode impor um prejuízo à sociedade. Então, o CAD entra fazendo uma investigação e determinando o que deve ser de controles, né? Então, a empresa tem que abrir mão de algumas marcas, ou tem que dividir, fracionar a propriedade dos ativos que foram adquiridos, enfim, uma série de dispositivos, né? Essa frase aqui é muito interessante, né? Ela vem da OCDE. O CDE é a Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento. É um grande organismo multilateral que reúne os 39 países mais ricos do mundo e que o Brasil já aderiu a 90 instrumentos dos 240 que existem para ser um próximo sócio, né? A Argentina também está pleiteando isso, a Colômbia, a Costa Rica,
Na América Latina tem o México, o Chile e a Colômbia, que entraram recentemente, o Peru, a Argentina, Costa Rica são os próximos, mas eu acho que o Brasil vai antes. O que a OCDE diz? O conjunto ordenado de processos participativos permitindo progredir de modo contínuo no debate e no reforço da capacidades de planejamento e mobilização de recursos econômicos, sociais e ambientais da sociedade, a curto e longo prazo, cujo alcance é devido às estratégias articuladas, quando possível e, em caso contrário, dependente da arbitragem e conciliação. Quer dizer, isso é uma síntese do que seria o papel do Estado na economia. Exatamente como está aqui. Exatamente como está aqui. Um conjunto ordenado e coordenado de processos, que tem vários adjetivos, né? Um deles são processos participativos. Um grande pensador, dirigente empresarial, professor da Fundação Getúlio Vargas e referência em gestão pública no Brasil é o professor Bresser Pereira, né? Está com uma idade avançada, eu acho que mais de 85 anos, e continua ativo, escrevendo, produzindo. Se vocês entrarem no Google, ele tem uma página onde ele coloca todos os artigos dele. O Bresser Pereira, por exemplo, foi ministro da Administração e da Reforma do Estado em 94, 95, quando se fez a primeira e a única grande reforma do Estado que deu certo da administração pública, né? Hoje a gente tem agências reguladoras, agências executivas, OCIPs, organizações sociais e toda uma estrutura de carreiras no setor público, graças à reforma do Estado que foi conduzida pelo Bresser nos anos 90. O Bresser, ele vai destacar a importância do Estado no desenvolvimento econômico, através de uma análise histórica, né? Então, olhando para a história, desde a Revolução de 30, o processo de urbanização, de industrialização, a vinda das primeiras indústrias automotivas depois da guerra, as negociações que foram feitas para atrair investidores estrangeiros, o setor de infraestrutura química, por exemplo, que no início era todo estatal, o papel da Petrobras, que até hoje é uma empresa estatal importante, né? Enfim, um olhar histórico vai apontar isso, sustentado na renda por habitante, que subiu sensivelmente, se a gente comparar o Brasil nas últimas décadas, visando a melhoria do padrão de vida da população e de um determinado Estado nacional. Novas técnicas de produção e organização empresarial, incentivos à busca de novos produtos e novos mercados. Então, a ação dos governos é importantíssima nisso, a diplomacia governamental, que prospecta novas regiões no mundo onde as empresas brasileiras podem colocar os seus produtos, né? A Embraer, por exemplo, né? A Embraer hoje é uma empresa privada, mas surgiu de uma experiência estatal, e só foi possível graças ao ITA, né? O Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, que forma talvez os melhores engenheiros aeronáuticos do Brasil, que já trabalham na Embraer e na cadeia produtiva, já que é uma cadeia com vários segmentos fornecedores de peças, né? Para construir aeronaves, de uma forma muito robusta, né? Então, a gente vê uma sinergia aí entre o capital privado e o capital público que deu certo, né? Infelizmente, não temos muitos casos, mas a Petrobras e a Embraer são dois casos importantes. E a taxa de acumulação. Taxa de acumulação significa, em palavras muito resumidas, a capacidade que o sistema econômico tem de não consumir tudo que produz e gerar um excedente que pode ser na forma de mercadorias, na forma de dinheiro, na forma de capital financeiro, e esse excedente volta para o sistema produtivo através de investimentos, que representam uma ampliação do capital produtivo da sociedade. Mais máquinas, mais equipamentos, mais prédios, mais construções, mais áreas agricultáveis ocupadas por produção agrícola, né? Para vocês terem uma ideia, a China, que cresce a 7, 8, 10, 15% ao ano há 40 anos consecutivos, que dobra praticamente o PIB per capita no espaço de uma geração, ela tem uma taxa de investimento de 40%, 35%, ou seja, de cada 100 dólares que se produz na China, 35, 40 são poupados e voltam para o sistema econômico através de mais ampliação de capacidade produtiva, né? O Brasil, essa taxa de investimento é muito pequena hoje, né? Ainda mais com a crise, deve girar em torno de 10, 11%.
o que é muito pequeno, não repõe nem, não mantém nem o capital e a infraestrutura física instalada no Brasil. Estradas, hidrelétricas, usinas, parte de logística, de energia, os prédios públicos. Quer dizer, a taxa de investimento nossa hoje ela é insuficiente para repor o desgaste natural e a depreciação natural desses equipamentos. Mas isso é uma situação de crise, né? A gente espera superar isso um dia e sair para uma situação melhor, né? Quanto à natureza ou ao grau de intervenção do Estado, existem várias classificações, né? O material de apoio propõe uma que é interessante. Ela pode ser uma intervenção estrutural, né? Quando o Estado busca intervir na estrutura de renda, emprego e de propriedade, aí uma posição mais ativista, mais protagônica para o Estado. Ela pode ser uma intervenção mais conjuntural, emergencial, quando o Estado procura abrandar, acalmar, tranquilizar numa situação temporária imediata. É o caso, por exemplo, de crises econômicas, né? Agora, por exemplo, a gente vive uma situação praticamente inédita. Tem um orçamento de guerra, de exceção, aprovado no Congresso, para permitir que os limites da dívida pública sejam ultrapassados para garantir 40, 50 bilhões de reais para a renda emergencial das pessoas que perderam empregos na crise, né? Então, isso é um exemplo típico de uma intervenção estatal de conjuntura emergencial numa situação pontual, onde só o Estado pode ter esse papel, né? Quanto à abrangência dos possíveis benefícios, os benefícios dessa intervenção podem ser universais, quando o Estado cria, por exemplo, um programa horizontal de criação de uma infraestrutura, pode ser uma usina hidrelétrica que vai alimentar a rede nacional de usinas, né, de energia elétrica, pode ser segmentada, quando há uma intervenção do Estado para grupos sociais específicos, uma condição de gênero, um grupo mais vulnerável, né? Pode ser uma situação mais fragmentada, destinada a grupos específicos, pode ser uma situação de intervenção em relação a benefícios específicos, aí pode ter políticas distributivas ou redistributivas. Isso aqui é muito importante, gente. Preste bem atenção nisso, né? Políticas distributivas são aquelas políticas que procuram criar um benefício a grupos específicos, muitas vezes, a partir de tributos pagos por toda a sociedade. Por isso que aqui o texto coloca que elas costumam ser instrumentalizadas pelo clientelismo. Então, é quando um grupo de pressão, um lobby de um setor econômico, por exemplo, de uma indústria, consegue isenção fiscal, benefícios tributários, por exemplo. E o Estado faz isso abrindo mão de receita que poderia ser empregada para manter serviços para toda a sociedade. É um exemplo típico disso. Já as políticas redistributivas visam redistribuir recursos entre os grupos sociais, buscando equidade. Equidade é um tratamento dos desiguais de forma desigual e dos iguais de forma igual, né? Retirando recursos de um grupo para beneficiar outros, que provoca conflitos. Então, políticas redistributivas, por exemplo, seria, deixa eu dar um exemplo numa cidade, né? A parte mais rica da cidade, a que tem condições de habitação, terrenos mais valorizados, casas com maior valor, né? Paga um IPTU, um Imposto sobre Predial Territorial Urbano, mais alto, em termos proporcionais, do que a parte mais pobre da cidade. E esse diferencial seria usado para construir infraestrutura, estradas, ruas, iluminação pública, escola, saneamento, esgoto, exatamente nas regiões mais periféricas que não tem isso. Isso seria uma política redistributiva. Penalizar ou aumentar a carga tributária dos que têm mais capacidade contributiva e transferir para os que têm mais necessidades ou carências, né? Pode ser também uma política regulatória, que visa definir regras e procedimentos que regulem o comportamento dos atores para atender interesses gerais da sociedade. Querem um exemplo simples? Regras de trânsito. Imaginem uma cidade onde não houvesse regras de trânsito, onde não houvesse semáforos, onde não houvessem lugares onde é proibido passar, estacionar ou é permitido, cada um fizesse o que quisesse, a hora que quisesse, do jeito que quisesse e pudesse fazer. Seria um caos total, né? Então, o que são as regras? As regras de trânsito é o poder regulatório do Estado.
é o poder de disciplinamento de condutas individuais. Para isso, ele cria uma série de incentivos, né, e penalizações. Se você passar o sinal vermelho, você tem uma multa, e é o Estado te dizendo que você descumpriu uma norma coletiva. Agora, isso pode ser aplicado para qualquer dimensão da vida: mercado financeiro, habitacional, mercado educacional, convivência social em geral. No planejamento de políticas públicas, que é um aspecto central, né, por isso que o nome da disciplina, inclusive, é esse, para a gente pensar a intervenção do Estado, a gente tem que pensar como é que o Estado planeja os seus programas, os seus projetos. E planejar significa antever problemas não perceptíveis. Essa é a palavra-chave dessa narrativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que a capacidade de planejamento, e até serve para mais coisas, não é só para o Estado, para a vida privada, para uma empresa, para a vida pessoal até da gente, é a capacidade de montar cenários, possibilidades sobre o futuro, com a única, principal e incontornável necessidade de evitar o pior cenário. É por isso que a gente faz planejamento, para aproveitar oportunidades que poderão surgir e evitar as piores ameaças e armadilhas que a realidade pode construir para o nosso projeto, para os nossos objetivos, né? Então, o planejamento é sempre uma atividade que mira o futuro, né, mas age no presente. Então, é uma ilusão, às vezes até um preconceito conceitual, cultural que a gente tem, de achar que fazer planos é só olhar para o futuro. É quase que uma visão idílica, assim, meio fantasiosa, meio abstrata, né, do planejador como aquele cara trancado numa sala, cheio de post-its coloridos e mapinhas e tal. Nada disso. O planejador no setor público e também no setor privado tem que ter muito pé na realidade, no dia a dia, tem que ter um bom autodiagnóstico, um bom conhecimento dos pontos fracos e fortes da sua própria organização e também dos competidores no mercado ou de outras instituições que têm que fazer coordenação, articulação. Afinal de contas, hoje, políticas públicas são processos em rede. Não existe nenhuma política pública de educação, saúde, transporte, segurança pública, saneamento, que não seja feita em rede, trabalhando com o Pacto Federativo, estados, municípios, e trabalhando com o setor privado, que, afinal de contas, é o que gera emprego e é o que atende aos incentivos do Estado para investir mais ou menos, né? Para isso, é imperioso fazer um levantamento das condições e recursos atuais. Então, todo bom planejamento começa disso, um bom autodiagnóstico. O Estado pode agir tanto no âmbito do poder político como do poder econômico. Então, aí é a presença do Estado forte nas duas dimensões da vida social, que é a econômica, que é a política. E uma frase do Henry Mintzberg. Mintzberg, anotem aí, é outra referência fundamental para pensar planejamento. É um professor canadense que fez um livro absolutamente interessante chamado Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico, Rise and Fall of Strategic Planning, que já está traduzido, publicado, se não me engano, pela ArtMed, já há alguns anos. É um livro dos anos 90, salvo o melhor juízo, mas ele é um grande crítico do planejamento convencional, tradicional, aquele planejamento mais rígido, mais estático, dos anos 70, dos anos 80, e um grande adepto do conceito de estratégia. Ele até chega a dizer que pensar estrategicamente é mais importante do que fazer planos. Então, ele tem essa frase aqui, né? A estratégia trata-se da forma de pensar no futuro e integrada no processo decisório com base em um procedimento formalizado e articulado de resultados. Ele diz, inclusive, que a estratégia que domina, a estratégia final de um programa, de um projeto de governo, de um programa eleitoral, de um plano plurianual, não é a estratégia escrita, antecipada, é uma estratégia emergente, ou seja, é o resultado da intenção do governo com os fatores imprevistos da realidade, né? Deixa eu permitir mais alguém entrar na sala, e cada vez que eu faço isso, a minha tela de apresentação simplesmente cai, então eu tenho que usar um Alt Tab para voltar, mas já voltei. Qual é a melhor técnica para fazer planejamento, que é o que garante uma intervenção estatal equilibrada, robusta, sustentável, né? Existem várias metodologias. Aqui o material de apoio coloca algumas, né? Estabelecimento de diretrizes empresariais digamos assim, é um procedimento comum, ingênuo, não ingênuo, mas intuitivo, né? E até básico do setor privado, que o governo também usa,
Afinal de contas, a gente usa muitas técnicas, muitos instrumentos de planejamento privado dentro do ambiente governamental. O mais comum deles é o Balance Scorecard, do Norton e do Kaplan, né, que é um quadro balanceado de indicadores, com um mapa estratégico, os objetivos organizados nas várias dimensões, né? Isso está no material de apoio e é fácil encontrar. A técnica de cenários, né, aqui tem PESTEL, mas também tem PESTAL, é um acrônimo que significa fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos e legais, né? Simplesmente é um mapa onde se pontuam essas variáveis e procura-se descobrir qual é a melhor forma de articulação delas. Análise SWOT, que é uma análise super simples, mas muito útil, pontos fortes e fracos para uma análise interna na organização e ameaças de oportunidades para uma análise de fora, quer dizer, aquilo que vem de fora. E nos quadrantes, onde se encontram, por exemplo, pontos fortes da organização com oportunidades, esse é o quadrante prioritário de atuação. É aí onde eu vou dedicar minhas forças, jogar meus recursos estratégicos, são oportunidades que eu aproveito com aquilo que de melhor eu faço, são os meus pontos fortes. E o quadrante pior é aquele onde há um cruzamento entre os pontos fracos, as debilidades da minha organização, pode estar na área orçamentária, financeira, na área de recursos humanos, na área de aquisição, de compras, ou no processo decisório, ou na área de comunicação, os processos críticos que qualquer organização tem, né, com as ameaças. Que ameaças são essas? Uma pandemia é uma ameaça, que vem de fora para dentro, né? Uma crise econômica é uma ameaça, uma ausência de recursos humanos para serem contratados na minha empresa ou na minha organização pública também é uma ameaça. Então, nesse ponto é o ponto de maior atenção, é onde a minha instituição é mais frágil, é mais vulnerável. O 5W2H, existem várias variações, existem várias tipologias disso, mas é super simples, né? Onde, como, quando, porquê, com que custo, é uma forma básica de fazer qualquer tipo de projeto. O Balance Scorecard, que a gente falava sobre ele, é o mais usado hoje, sem sombra de dúvida, né? Quem é funcionário público e está me ouvindo aqui sabe que em qualquer ministério, qualquer secretaria, qualquer prefeitura, qualquer governo de estado, se usa muito o Balance Scorecard. Eu tenho minhas críticas, eu acho que ele é excelente quando não se tem nada, entre o nada e o Balance Scorecard, eu prefiro o Balance Scorecard, mas ele não trata com todo o rigor a questão estratégica, que na administração pública é fundamental. O que eu me refiro à questão estratégica? A análise de atores que podem cooperar ou podem barrar, obstaculizar, impedir, neutralizar a minha ação, que são os meus adversários, os meus concorrentes, e no governo tem. Por exemplo, imaginem um governo com 10 ministérios disputando todos o mesmo orçamento. Nessa parte de orçamento, eles são concorrentes, porque o que vai para o ministério deixa de ir para os outros. Então, a análise estratégica, ela percebe isso, ela analisa o poder e a força de cada instituição, de cada ator no jogo social. E o Balance Scorecard não trabalha muito com esses elementos, mas mais adiante a gente comenta isso. E as 5 forças do Porter, né? O Michael Porter é um grande nome também, junto com o Mintzberg, de estratégia, muito mais para o setor privado, mas que serve também para o setor governamental, onde estabelece lá a figura do diamante de Porter, né, que são aquelas forças, barreiras de entrada, forças internas, enfim, depois a gente vai ver, é uma estrutura muito simples, mas muito poderosa. E aqui uma definição importante do Fernandes, que sintetiza um pouco essas questões metodológicas, né? Costuma-se pensar o campo das políticas públicas unicamente como um campo de administração ou de técnicas, né? É uma visão bem instrumental, bem operacional, e assim livre, portanto, do aspecto político, propriamente dito, que é mais evidenciado na atividade partidária eleitoral. A gente confunde muito política com partidos. Eu procuro separar porque são coisas diferentes. Essa é uma meia-verdade, dado que, apesar de se tratar de uma área técnica administrativa, a esfera das políticas públicas também possui uma dimensão política. Claro, senão o nome não seria políticas públicas, né? Seria qualquer outra coisa sem a palavra política. Mas política, na essência, eu sou doutor em ciência política, quer dizer o seguinte: como as pessoas e as instituições se relacionam em termos de relações de poder. Política é o estudo da dinâmica do poder. E o poder se manifesta em qualquer coisa, tanto na vida pessoal, privada,
quanto na vida institucional, pública ou corporativa, né? Poder é a capacidade de exercer os seus interesses, de fazer com que as suas expectativas se tornem realidade. E para isso a gente precisa interagir com o outro. Só que qual é o problema? O outro também tem poder e também tem as mesmas intenções. Então o poder, a metáfora que mais ajuda a gente a entender a dinâmica do poder é a metáfora do jogo, né? Do jogo e da aposta, né? Então, a esfera das políticas públicas também possui uma dimensão política, uma vez que está relacionada ao processo decisório. E esse é o problema de todo o planejamento público, o processo decisório. Porque quando você decide um objetivo, um horizonte, você, ao mesmo tempo, renuncia a todos os demais. E a política, às vezes, se mede não só pela escolha, mas pelas renúncias, por aquilo que não é o problema escolhido. Tanto que a gente pode dizer que a gente compara governos para saber quais são os bons ou maus, ou eficientes ou não eficientes, pelo tipo de problema que o governo seleciona como prioridade. Não é tanto pelos seus objetivos, mas pelo tipo de problema que se torna prioritário, né? E o processo decisório, ele não é só racional, ele não é só mental, ele não é só cartesiano. Ele envolve carisma, ele envolve emoção, ele envolve trabalhar com variáveis que não são quantificadas, né, que não entram no modelo econométrico. E isso é muito importante. Os últimos prêmios Nobel de economia são todos psicólogos, gente. Né? A economia comportamental hoje é uma das áreas que mais evolui, porque eles chegaram a essa conclusão, né? Os economistas descobriram a psicologia. O processo decisório, ele não é orientado só pela razão. E aqui eu coloquei duas grandes famílias, né? Tipos de planejamento, então, que a gente pode ter. Planejamentos com um ator definido ou sem um ator definido. O sem ator definido, a gente diz que é a grande estratégia, né? Não existe um autor, não é um planejamento autoral, né? É a exploração de possibilidades de 20, 30 anos, métodos de prospectiva, estudos de futuro, né? Em inglês é forecasting, né? Futurologia, grande estratégia nacional, projeto de país, né? A China é muito evoluída nisso. Os chineses fazem planejamentos de 20, 30, 40 anos. E o mais interessante, eles executam o que eles planejam, né? E não é à toa que a China hoje é o país de maior PIB do mundo, está ganhando, inclusive, dos americanos, dos japoneses e europeus em inovação, ciência e tecnologia. E existe o planejamento que tem um autor, tem um ator e tem um autor, né? Com vários atores, ele pode ser o planejamento público, estratégico, ou ele pode ser o planejamento empresarial, que também é estratégico, né? As grandes corporações usam muito estratégia. E com um ator autoritário, o Estado é o único ator que planeja. É um planejamento que não está mais em uso, não está mais em voga, ainda mais em sociedades democráticas, né? Onde o Estado, top-down, cima para baixo, determina objetivos nacionais de forma autoritária, sem diálogo, quem ganha, quem perde, e proíbe qualquer tipo de divergência ou contestação, né? Esse é um tipo de planejamento em países autoritários, independente da sua ideologia. Então, nossa concentração vai estar aqui, em planejamentos com vários atores. Exatamente, é um jogo, né? Um jogo não existe com um jogador só. Um jogador só não é jogo. Então, esse diagrama, ele sintetiza um pouco a heurística, né? O protocolo, o algoritmo onde esse negócio acontece. Em primeiro lugar, tem a necessidade e a possibilidade de se fazer um plano estratégico. Essa necessidade ocorre quando há uma vontade, quando há um patrocínio de um gestor, né, de um político, que tem a capacidade carismática de ser um empreendedor político, de liderar um processo de planejamento. É o tipo de coisa interessante, né? Planejamento estratégico no setor público ou privado não é algo delegável, não é algo que eu posso pedir para uma comissão de funcionários fazer numa noite chuvosa de domingo entre quatro paredes. Então, tem que ser um processo participativo, efetivo, que crie compromisso na organização, especialmente dos níveis gerenciais intermediários à base, né? Aquilo que na literatura se chama de burocracia de nível de rua, né? Street level bureaucracy. Porque senão ele não funciona. Ele vira um quadro branco, um quadro cheio de post-its, de coisas coloridas, que vai ser pendurado lá na mesa do presidente da empresa, ou do secretário, do ministro, e não vai ter nenhuma efetividade prática. Então, tudo começa nesse nível aqui, né? Vontade, protagonismo, necessidade e possibilidade. Tem que ter as duas coisas.
Depois, o primeiro estágio, análise interna, pontos fracos e fortes, e análise externa, oportunidades e ameaças. Aqui é o famoso SWOT, né? Que é o acrônimo disso em inglês. Depois, definição de objetivos e metas. Então, depois que eu defini os problemas, eu vou para objetivos e metas, e não o contrário. A nossa cultura, nosso cacuete mental, às vezes, ele vai direto para o objetivo, né? A gente começa a sentar, vamos fazer um plano? Vamos. Qual é o nosso objetivo? Não. A primeira pergunta é, qual é o nosso problema? Para evitar uma situação que é muito comum na Esplanada, em Brasília, de vários projetos, de vários programas em busca de um problema, de várias soluções em busca de um problema. Porque são coisas, são processos, às vezes, clientelísticos, não republicanos, resultado de lobby, de grupos, não tem base na realidade. A realidade tem sempre problemas, né? Bom, então, definição de... Um pouquinho, permitir... A realidade, então, depois dos objetivos, a gente vai para a formulação das estratégias, né? Estratégias alternativas, inclusive, para ter ideia de custo de oportunidade. Eu tenho um problema para resolver. População do bairro X não tem água. Nós temos 15 milhões de analfabetos no Brasil. 40 milhões de brasileiros dependem do Estado para comer todos os dias, né? Que são os beneficiários dos programas sociais do governo federal. Isso são problemas sérios, problemas complexos, né? Que a literatura chama de wicked problems, né? Que eu não sei todas as causas, que tem causas difusas, que tem causas conjunturais e causas estruturais, né? A partir dessa definição, eu vou para o estabelecimento de critérios. Critérios para quê? Para selecionar a melhor estratégia. Selecionando a melhor estratégia, eu vou para o segundo estágio, que é de implementação, execução e avaliação e controle. É simples, né? O papel cita tudo, o slide cita tudo. O difícil é construir uma organização, um ministério, uma secretaria, uma coordenação pública que implemente isso de forma virtuosa, né? Então, a gente tem várias escolas de planejamento. Várias escolas de planejamento. Nesse livro aqui, do Mintzberg, eu acho que é o Safari de Estratégias, ele ainda deve estar disponível para venda, eles mapeiam várias abordagens de planejamento. Então, tem a escola do desenho, tem a escola do planejamento, propriamente dito, tem a escola do posicionamento, deixa eu trocar aqui minha caneta marca-texto, tem a escola empreendedora, tem a escola cognitiva, olha que interessante, a visão do planejamento como um processo de conhecimento limitado, né? Aqui tem a figura do Simon, Herbert Simon, prêmio Nobel de Economia nos anos 70 ou 60, depois vocês consultem na internet. Herbert Simon inventou uma teoria chamada Boundary conhecimento limitado, né? Depois eu me lembro o termo em inglês, mas ele dizia o seguinte, nosso processo de racionalização, ele é extremamente limitado. Tanto que o March e o Olsen, mais tarde, inventaram um modelo de políticas públicas chamado Garbage Can Model, modelo da lata de lixo. Pode parecer irônico, até engraçado, mas o que esse modelo queria dizer? Que no sistema de políticas públicas é uma grande lata, né, onde soluções e problemas ficam flutuando em algumas janelas de oportunidade, que pode ser a discussão de orçamento, pode ser uma eleição, pode ser uma crise. Alguns problemas se conectam com algumas soluções. Quando esse processo de coupling, né, de acoplamento acontece, aí surgem as políticas públicas, as agendas públicas, né? Tudo isso é escola cognitiva. A escola do aprendizado, né, Prahalad e Hamel, também dois grandes figuras de planejamento, do planejamento como um processo de tentativa e erro, de experimentação, né? E é muito difícil isso fazer no serviço público, né? No setor privado até é possível, para as empresas mais modernas, aí, que usam métodos ágeis, design thinking, etc. Mas no setor privado, no setor público, desculpe, errar significa correr risco de sofrer uma auditoria dos órgãos de controle, né? Fazer uma licitação errada, uma aquisição errada, autorizar uma despesa que não devia ser autorizada. Então, não é nesse sentido errar, né? É no sentido de experimentar, melhor dizendo, na área pública. A escola de poder, vários autores, né? O planejamento como um processo de ocultamento, de simulação, o processo de planejamento como cultura, a escola de cultura, muito forte, a escola ambiental e a escola de configuração,
Então, é só para ilustrar uma única conclusão possível. Existem várias formas de pensar o planejamento. E qual é a melhor forma? A que dá certo. Não existe técnica milagrosa, nem bola de cristal, nem o método mais correto. O método mais correto é aquele que a gente consegue adaptar para a nossa organização, que tem o patrocínio e o envolvimento pessoal da chefia, que produz resultados e que seja suficientemente simples. A simplicidade é uma virtude rara para ser entendido, assimilado e internalizado pelos funcionários e os gerentes intermediários. Senão ele vai ser objeto do setor de departamento e só responsabilidade deles, né? E algo estranho para a empresa. Então, como eu falo muito desse comparativo, eu coloquei esse quadro porque realmente há diferenças entre o público e o privado. Diferenças na missão, diferenças na visão, diferenças na organização, diferenças na clientela, diferenças no propósito, né? Uma palavra que se fala muito hoje, né? Em épocas de metodologias ágeis, uma diferente forma de atuação. Em geral, no setor público, a grande diferença é que a responsabilidade do gestor é muito maior, porque tudo que ele fizer ou deixar de fazer, tudo que ele escolher ou renunciar, tem impactos para o conjunto da sociedade. E quanto mais alto na hierarquia, mais complexo, mais abrangente, né? Aqui em Brasília, por exemplo, que a gente pensa o país como um todo e faz política para todo o Brasil, que é um país extremamente diverso, desigual, diferente, né? A responsabilidade é muito grande, é muito grande. E o desenho que a gente pode adaptar, assim, vindo do setor privado para o setor público, seria esse, né? A gente tem uma etapa de premissas, ou pressupostos, uma etapa de planejamento propriamente dito, e uma etapa de implementação e revisão. Então, na etapa de premissas, o que você tem como fundamental, que organiza as demais caixinhas aqui? Valores e princípios da organização. Quais são os valores e os princípios que estão na premissa do planejamento público? Eu diria numa só palavra, a Constituição Federal. Os valores que estão na Constituição é o grande pacto que a sociedade brasileira fez há 30 anos sobre o que ela queria ser quando crescer. Estou brincando aqui, mas estou querendo dizer o seguinte, a Constituição é das regras do jogo. Ela não diz como jogar, ela dá as regras do jogo. Por isso que é extremamente problemático e revela um grau de imaturidade institucional e de, até certo ponto, infantilidade política, um país ficar emendando a Constituição a todo momento. E a nossa é uma das mais emendadas do mundo, né, em comparação com outras, como a americana, que mantém as mesmas emendas há 200 anos. Né? Por quê? Porque você muda as regras, né? Você cria instabilidade jurídica, você cria uma imprevisibilidade, você cria falta de credibilidade e reputação. Isso afasta investidores, né? Isso cria instabilidade para o jogo político interno, né? Ajuda a polarizar a sociedade, um pouco do que a gente vive hoje, né? Mas seguindo aqui, então, os valores, eles influenciam a finalidade da organização e influenciam a avaliação de oportunidade, ameaças externas e pontos fortes e fracos, né? Pontos fortes e fracos. É a partir dos valores que eu comparo o que vem depois, né? A jusante da minha reflexão. Os valores estão a montante, né? Vem sempre antes. Depois, então, a gente tem o planejamento estratégico, onde ele vai colocar a missão, os objetivos de longo prazo e políticas básicas. Eu vou sempre ter o suporte de estudos. O planejamento estratégico vai derivar o planejamento tático. Fazendo uma analogia militar, seria assim, ó, o planejamento estratégico é o planejamento que a gente faz para ganhar a guerra, e o planejamento tático é o planejamento que a gente faz para ganhar as batalhas, né? Uma analogia com a linguagem militar que pode tornar mais fácil. O planejamento tático é feito de quê? Aí é o plano plurianual, né? Que é feito a cada 4 anos. Começa sempre no início do segundo ano de cada governo e termina no final do primeiro ano do governo seguinte. Programas de médio e longo prazo, com subobjetivos, políticas que derivam da primeira, né? E o plano tático, ele vai para o plano operacional, que seriam as ações ou as atividades. Então, aqui a gente vê claramente que tem um conceito cartesiano ainda de desdobramento escalar, do mais complexo e abrangente para o mais simples e detalhado. No programa operacional, eu tenho programas de curto prazo. Então, planejamento estratégico seria, por exemplo, em termos de objetivos, vamos erradicar o analfabetismo adulto no Brasil.
né? 10 milhões de brasileiros adultos que não sabem ler nem escrever. O planejamento tático seria uma série de projetos, de programas de alfabetização à distância, de formação de multiplicadores, de criação de apostilas, material didático para isso, etc., né? E o planejamento operacional, o que poderia ser? Uma coleção, um conjunto de atividades, de ações, onde eu fizesse, por exemplo, a capacitação de milhares de multiplicadores, de professores, né, que pudessem atuar nos recônditos aí mais distantes do país, onde houvesse esse público-alvo a ser atingido e beneficiado, né? Mas depois que a gente faz o operacional, ainda tem a questão organizacional. Eu tenho que pensar qual é a viabilidade do meu plano em termos de gestão. Qual é a instituição que vai fazer o plano? Qual é a organização que vai encaminhar o plano? Porque eu preciso de processos críticos. Orçamento é um processo crítico, aquisição e compras é outro processo, gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, capacitação, qualificação é outro processo, gestão da comunicação é outro processo. Então, todo esse trabalho eu tenho que articular, né? E depois a avaliação dos planos. A avaliação ela é alimentada também pelos testes de viabilidade, e isso se retroalimenta, né? Tanto que é um processo de aprendizagem. Bom, como é que está o planejamento de governo hoje, né? Como é que está o planejamento do ponto de vista mais geral? Primeiro, tem o desprestígio e perda de espaço político, né? Tem isolamento entre técnicos e dirigentes, tem processo setoralizado e fragmentado, tem tempos diferentes entre imediatismo e futurismo, né? Os técnicos, os gestores, de modo geral, e quem é gestor sabe disso, tem toda uma lógica pensando na técnica do programa, como é que ele articula orçamento, recursos técnicos, pessoal, enquanto os gestores políticos têm o ciclo eleitoral. Existe uma rigidez de métodos, muitas vezes métodos que são muito centrados em técnicas, às vezes ultrapassadas, né? Ferramentas que não se usam mais. E os órgãos de planejamento, quem conhece, quem sabe como é que é a dinâmica pública entende isso, eles são depósitos de formulários, né? Porque eles não manejam de forma criativa, não são flexíveis, não usam tecnologias mais modernas, né? E os planejadores são dispensáveis, né? Por que isso acontece? Porque existe uma cultura que está em transição. A gente vive hoje a transição de metodologias estáticas para metodologias mais flexíveis. E aqui entra, então, a figura do Henry Mintzberg, né? Botei até uma gravura dele aí, porque ele realmente é importante, né? O que ele diz? Aí, pensem bem, quando o Mintzberg fala de planejamento, ele está criticando o planejamento tradicional, o planejamento mais normativo, aquele planejamento mais inflexível, mais estático, que as grandes empresas faziam nos anos 70 e 80, e que invariavelmente produziram fracassos. A primeira frase dele é interessante. O planejamento é bom se ele tem sucesso, e a sociedade é má se ele fracassa. Ou seja, os planejadores, na verdade, quando os seus modelos não funcionam, para explicar a realidade, culpam a realidade, e não os seus modelos. É a base, por exemplo, do comportamento fanático, sectário, unilateral, né? Que não tem flexibilidade para ver que o mundo real é mais rico do que os seus esquemas teóricos. É por isso que os planejadores não conseguem aprender com a experiência, é preciso cometer erros. Para aprender com a experiência, é preciso cometer erros. E o planejamento não pode ser um deles. Então, é uma visão dogmática que os planejadores tinham nessa época. A formação da estratégia é um processo complexo, interativo e evolucionário, combinando o raciocínio intuitivo e analítico. Como é que isso acontece? Isso acontece porque, se a gente tiver uma forma mais criativa de fazer planos, a gente combina essas coisas, né? A questão da interatividade, a questão da intuição, né? O carisma, a percepção de visão lateral, soft skills, tudo isso que está na modernidade dos cursos de capacitação e treinamento, é importante para renovar o planejamento. O planejamento só funciona como uma projeção da estratégia. Esse é outro elemento, né? Quem já fez orçamento na administração pública sabe que a tendência imediata é projetar para o ano que vem um orçamento que foi feito no ano passado. Isso chama-se comportamento inercial. Ele é antirreflexivo, ele não é reflexivo.
porque ele não admite variações, alterações da realidade, e isso tem que ser mudado. O planejamento formal não estimula a criatividade, nem a formação de uma estratégia. O planejamento estratégico é uma contradição. É uma forma cínica, né, um pouco debochada, do Mintzberg dizer que ou é estratégico, e é criativo, inovador e flexível, ou é planejamento, e é estático, inflexível e incapaz de se adaptar a mudanças da realidade. Então, na verdade, tem que juntar essas duas coisas e criar um novo tipo de planejamento, né? Ele vai colocar aqui uma série de insights que vão ajudar a gente a pensar nisso, né? A visão é melhor do que o plano, ou seja, esse insight de um gestor, de um CEO, né, quase uma epifania, uma visão sobre o futuro, uma imagem sobre o futuro, onde ele imagina que a organização vai estar 10, 30, 20 anos. Isso pode ter uma capacidade de inspiração, de aglutinação, muito mais forte que o planejamento. O plano reforça o controle e não o compromisso. O que interessa para uma visão mais moderna é compromisso, é lealdade institucional, né? Convencer as pessoas por corações e mentes, e não por coerção, imposição, ou medo ou ameaça, né? O plano é uma armadilha de fazer previsões. Essa é outra crítica fundamental. O mau planejador é aquele que usa bola de cristal. O bom planejador é aquele que diz, olha, o futuro é incerto e, portanto, a gente tem que trabalhar com cenários alternativos e se preparar para cada um deles, inclusive para evitar o pior cenário. O plano reforça a análise enquanto a estratégia valoriza a síntese e a aprendizagem. Então, pensar estrategicamente é saber fazer as perguntas corretas, mais do que as respostas, e saber fazer a síntese. Síntese o que é? É pensar o mundo como um conjunto de processos contraditórios, dialéticos, que se combinam e produzem sínteses superiores, e assim avança o processo histórico. O plano não estimula a visão periférica ou lateral, que é aquela visão que percebe os detalhes que não são perceptíveis no presente, mas que fazem toda a diferença no futuro. Talvez a pandemia seja o melhor exemplo, né? Em algum momento, a vigilância estratégica sanitária deveria ter detectado essas possibilidades em situações de risco ou zonas de risco, né? O contato prolongado de homens com os animais, etc. Mas isso não aconteceu. O resultado hoje, né? Mais de 2, 3 milhões de pessoas estão morrendo. E o plano simplifica demais problemas complexos, reduzindo ambiguidades. E reduzindo a ambiguidade de uma forma não didática, né? Porque muitas vezes é necessário reduzir ambiguidades. Então, gente, eu queria trazer esses elementos centrais na aula de hoje, mais sim, filosóficos, para pensar o que é o planejamento estratégico, seus limites, a crítica do Henry Mintzberg, né? Eu vou colocar depois os slides na plataforma para vocês acompanharem. Tem muito mais slides, porque eu trabalho com muitos assuntos correlatos à matéria, que a gente não tem, e não pode até, pelo tempo, abordar nas aulas síncronas, né? Mas é um convite para a leitura, para que vocês conheçam mais esse assunto, que está cada vez mais em voga, sendo retomado, sendo valorizado, não só em função da crise, mas em função da percepção de que o Estado, de fato, é importante, né? Para o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, cultural, no seu tamanho certo. Nenhum Estado hipertrofiado, gigantesco, que invada a nossa privacidade, mas também nenhum Estado frágil, mirrado, minguado, que não consiga prestar os serviços básicos com qualidade que a sociedade precisa, né? Então, valeu pela atenção, valeu por hoje, e espero vocês na próxima aula, ok? Uma boa noite a todos, tenham um bom final de noite aí. Boa noite, professor. Boa noite. Falou.